Você abrir a sua Bíblia, 1 João, estamos já agora no capítulo de número 5, último capítulo da epístola, chegamos no versículo 14, vamos ler o verso 14 e o verso 15, 1 João, capítulo 5, versos de número 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim, 1 João 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Obrigado, Senhor, por esta manhã que aqui, mais uma vez, o Senhor nos reúne. Obrigado por cada irmão, cada irmã, que o Teu Espírito hoje, mais uma vez, traz a este ajuntamento santo, a esse encontro em que o Senhor também se faz presente e nos abençoa. O Senhor que já recebeu o nosso louvor, as nossas orações, se digne também, Senhor, de agora falar conosco, por meio da Tua palavra, e debaixo da ministração do Teu Santo Espírito, para a Tua glória mesmo, para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Orar é como respirar. Essa é a conclusão que alguns que estudam, e não apenas estudam, mas experimentam com profundidade a vida de oração, chegam. E é verdade, oração não é algo que a gente faz para uma obrigação cumprir. Ah, você já orou hoje? Ai mesmo, esqueci de orar, tenho que cumprir esse ritual diário, essa obrigação diante de Deus, porque eu sou crente e crente ora. É muito mais do que um hábito. Antes de ser uma obrigação que nós temos que cumprir, é uma necessidade que precisamos suprir. A alma crente, na verdade toda a alma, mas a alma crente sabe que ela precisa de Deus, que ela precisa estar diante de Deus e expor a Ele as suas angústias, as suas lutas, seus anseios, seus dilemas, seus problemas, e receber então dele alento, receber dele conforto, orientação, direção, socorro, ajuda. O problema, irmãos, é que nós não sabemos tudo a respeito desse mundo, desse universo misterioso da oração, e nós podemos acabar ouvindo coisas que nos deixem confusos a respeito da oração, ou mesmo temerosos da oração, ou pelo menos de algumas orações. Então, por exemplo, quando a minha mãe se converteu, alguém chegou para ela e disse assim: mas olha, pedir fé é pedir problema, viu? Você pedir fé para Deus, Deus pode te dar problemas, tribulações, para fortalecer, fazer crescer a tua fé. Ah, então não vou pedir fé não.
Eu já estou cheio de problema, vou pedir mais problemas? Não, então já está bom a fé que eu tenho, vou ficar com essa fé mesmo. Pedir a vontade de Deus. Vou aproveitar hoje que é o dia do adolescente batista, início do mês dos jovens, tem um pastor que diz assim, quando ele era jovenzinho, adolescente, aí ele via assim uma mocinha bonita na igreja, aí orava, né? Então, Senhor, tal, mas claro, se for a tua vontade, pronto, já não vai dar certo. Pedir a vontade de Deus é pedir que não seja feita a minha, então não vai dar certo. Agora, interessante é que o João dedica um espaço na sua carta, nessa primeira carta, para dedicar esse assunto da oração. São apenas, hoje, 2 versículos, mas que nos ensinam algumas lições a respeito da oração e que respondem algumas dessas questões da oração. Então, quais lições são essas? Uma primeira lição que o João nos ensina a respeito de orar é que Deus vai ser seletivo ao ouvir as nossas orações. Seletivo no sentido de atender. Qual é a oração que ele vai dizer sim? Qual é a oração que ele vai atender, vai conceder o que está sendo pedido? É a oração que for segundo a vontade dele. E aí alguém pode dizer assim, mas isso é óbvio, não é? Porque se o meu filho pedir algo que está de acordo com a minha vontade, claro que eu vou fazer, claro que eu vou atender. Mas a gente pode parafrasear esse versículo, o verso de número 14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Nós poderíamos parafrasear assim: se pedirmos algo de fato bom, que Ele sabe, e Ele sabe de todas as coisas, que o que nós estamos pedindo é de fato bom para nós mesmos, Ele nos ouve. Ele não diz não, porque Ele não vai negar bem algum àqueles que o temem, àqueles que o amam, àqueles que andam com Ele. Vontade de Deus, se você for dar um sinônimo para a vontade de Deus, é vontade de Deus igual àquilo que de fato é bom. Bom para mim. Então, você pedir, Senhor, seja feita a tua vontade, é você pedir, Senhor, faça o que é melhor para mim, ainda que eu não saiba o que melhor é esse. E há muitos bens já revelados nas páginas das Escrituras, que é vontade de Deus, que se você pedir, você vai receber. É só pedir que recebeu. Por exemplo, se você pedir assim para Deus: Senhor, me dá um coração mais agradecido, me dá um coração mais grato, para que eu pare com essa mania de reclamar sempre de tudo, não importa qual seja a fase da minha vida, me dá um coração mais agradecido, já recebeu. Porque 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus deseja, é vontade dele, que você seja mais grato, mais grata. Então peça, porque é pedir para receber. Se você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não aguento mais esses pecados, me liberta do meu pecado,
Me liberta dessa minha mania que traz tanto sofrimento para mim, para outros. Deus vai te atender. Porque 1 Tessalonicenses 4,3 vai dizer: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Então peça: Senhor, santifica a minha vida. E você já recebeu. Se você falar assim para Deus: Senhor, me dá da mente de Jesus, me dá mais do teu Espírito Santo na minha vida, já recebeu. Porque ele diz, Lucas 11:3, o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Você já pediu? Mais do Espírito Santo na tua vida? Não, pastor, eu já recebi o Espírito Santo quando eu criei. Amém. Mas uma bexiga assim, ó, murchinha, tem ar dentro, não tem? Já tem ar dentro, mas pode ter mais. Pode ficar cheia. Por isso que o Paulo diz: deixem-se encher. Não basta só ter, seja cheio. Se você pedir assim: Senhor, me ajuda a amar mais as pessoas, que a minha vida irradie os raios do teu amor, já recebeu. Porque todos os mandamentos de Deus, toda a sua vontade, o Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5:14, que se resume em apenas um mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, é possível, irmãos, que depois que recebamos todos esses bens, que já estão revelados na palavra, que são vontade de Deus para nós, quando estivermos de posse deles, é bem possível que a gente olhe para aquelas coisas que hoje a gente está pedindo tanto, e a gente perceba que a gente não precisa delas. Ou pelo menos não precisa tanto assim. A ponto de ficar assim. Mas há uma segunda lição. Quando você orar, Deus vai te ouvir, e Ele vai te ouvir como um amigo. Quem é o amigo? O amigo é aquela pessoa que você confia. E por que você confia? Você confia porque você a conhece, você o conhece, e você sabe que essa pessoa gosta de você, que essa pessoa, ela quer o teu bem. Então você se aproxima dela com liberdade, você tem liberdade no falar não tem que ficar pisando em ovos, cheio de dedos, não, você é aberto com ela, você tem intimidade com ela, e você ouve o que ela fala, porque você sabe que ela só tem uma intenção, que é ver você bem. Então Deus que é esse amigo, Deus não tem nenhum interesse outro, senão o nosso bem. Deus não tem qualquer outra motivação naquilo que Ele faz, ou deixa de fazer na nossa vida. A gente acha que Ele deveria fazer, senão um motivo só: o nosso bem. Deus só está interessado no nosso bem, só isso. Ele é esse amigo. E é interessante que o João diz: e esta é a confiança que temos nele. Confiança. Essa palavra confiança é associada com amizade. A confiança que se tem em um amigo verdadeiro. Um amigo que já deu provas de quem é, um amigo que já deu provas das suas intenções, do seu coração para conosco, e por isso que a gente confia, e confia totalmente. Esta é a confiança que temos nele.
Então, quando a gente orar, a gente pode ter certeza, confiar em duas coisas. Primeiro, de Deus não vem mal. De Deus não vem coisa ruim. De Deus só vem coisa boa. De Deus só vem o que é bom. Então você pode orar a Ele, porque Ele não vai ouvir a sua oração e vai ver assim o que você está pedindo e vai pensar assim, eu sei que não é bom, né? Mas se eu não atender, ela vai ficar de biquinho comigo, vai ficar de carinha feia comigo, então eu vou dar para ela, né? Eu vou dar para ele. Depois ele vai perceber que foi a maior burrada que ele fez, mas Deus não vai fazer isso. Deus não vai te atender para te dar uma lição. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então Ele vai preferir ver você bravo, bravinha, do que te entregar algo que Ele sabe, isso daí ela pensa que é bom, só pensa que é bom. É igual um irmão que um dia orou, né? Ah, Senhor, eu precisava tanto ter assim um up na minha carreira. Aí ele terminou de orar, mas falou, mas Senhor, eu não quero perder o emprego que eu tenho hoje. Tipo assim, já ficou com medo, né? Estou pedindo uma coisa para Deus, Deus vai tirar o meu emprego para me ensinar uma lição, e aí depois vai me dar uma coisa melhor. Não, Senhor, eu não quero. E aí Deus não tirou o emprego, e depois abriu uma porta, que foi exatamente uma resposta de oração ao que ele tinha pedido. Deus não é bom? Deus é bom. Sabia disso? Não esqueça disso. Deus é bom. Só bom. Da mão dele para você vai vir só o que é bom. Louvado seja o Senhor. E você pode ter uma segunda confiança, que você não precisa convencer Deus a te fazer o bem, a te entregar o que é bom, porque Ele já está convencido. Na verdade, é o que Ele mais quer, é te entregar o que é bom. Então, como diz o John Stott, a gente não ora para impor a nossa vontade a Deus. A gente não ora para dobrar a vontade de Deus. A gente ora para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e submeter a nossa vontade à vontade dEle. Até porque na nossa caminhada com Jesus, ao longo dessa caminhada, e com as experiências amargas que a gente vai, ao longo do tempo, colecionando na vida, a gente já aprendeu que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida não é a nossa vontade. A gente já aprendeu. Então a gente vai orar e a gente vai apresentar o nosso pedido, o pedido do coração, porque talvez você veja aquela lista de coisas boas que o Senhor já revelou na sua palavra, que é vontade dEle, que é só pedir, que você vai receber, e você vai dizer assim, Senhor, eu quero essas coisas, mas também tem outras que eu desejo, eu não sei se de fato é bom, se não é. Mas você pode com confiança colocar diante dele, Senhor, olha, isso aqui é o que está no meu coração. Eu coloco diante do Senhor.
Mas aí você termina a sua oração como Jesus ensinou, no Pai Nosso, e exemplificou no Getsêmani. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Pronto, a tua oração vai ser ouvida. A tua oração já foi ouvida. E aí a gente vai para a terceira lição que o João nos ensina. É que Deus não tarda em responder a tua oração. Deus não vai demorar em responder a tua oração. Porque o João termina dizendo: se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Já alcançamos, não ainda vamos alcançar, já alcançamos. Já não é daqui a pouco. Já não é depois. Já é já. Já é agora. Só que aí você diz assim: mas então, pastor, por que eu já não tenho nas minhas mãos hoje, agora, o que eu já pedi para Deus, e Deus já disse sim? Porque existe uma diferença, uma distância entre o deferimento da resposta e o recebimento do pedido. Você ora agora, Deus ouve agora, está tudo no tempo presente. Nós pedimos, Ele ouve e já alcançamos. Então você ora agora. Aliás, irmãos, contar uma experiência para você. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa na inteligência artificial. Eu fiquei impressionado com a resposta, a velocidade da resposta. Eu escrevi lá, pum, veio a resposta. Queria dizer para você que a resposta de Deus pode ser ainda mais rápida. Porque o salmista não diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já a conheces. Então não é assim igual a gente escreve um WhatsApp e depois fica esperando. Será que a pessoa leu? Quando é que vai responder? Não, você está escrevendo, Deus já está sabendo. Então você diz assim: bom, se a resposta é tão rápida, existe uma diferença entre o deferimento da resposta. Deus, você orou, Deus ouviu, e Deus já disse sim. A resposta já foi deferida. E quando é que eu vou receber então? Quando você estiver pronto. Por exemplo, tem crianças que pedem um celular para o pai, um celular para a mãe. Aí o pai ouve o pedido, e sabendo da importância, da necessidade do mundo de hoje, diz: sim, eu vou te dar. Resposta imediata. Não vou te negar esse bem, vou te dar. Mas não hoje. E quando é? Quando eu sentir que esse bem vai te fazer mais bem do que mal. Quando eu ver que você chegou a hora. Eu já disse sim, já faz tempo. A resposta já veio, é sim. E quando é que eu vou receber? Quando eu ver que você está pronto. Lembra do apóstolo Paulo? Ele ora 3 vezes para que Deus remova dele um espinho. E Deus não remove. Porque naquele tempo, atender esse pedido faria mais mal do que bem para o Paulo. E o Paulo mesmo reconhece isso e diz assim, que aquele espinho tinha um propósito, não
permitir que, por causa das revelações que ele tinha tido, ele se tornasse arrogante, se tornasse inchado, se tornasse orgulhoso. Mas como que está o apóstolo Paulo agora? Lá no céu? Com Jesus? Como Jesus? E sem espinho. Será que se Deus tivesse atendido, ele seria o Paulo que conhecemos? Será que o poder de Deus teria repousado de tal forma sobre ele como repousou? E ele teria sido a bênção que foi? E ele mesmo que escreve para nós, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu não sei você, mas para mim essas coisas são um motivo para orar, uma motivação para a oração, porque tem coisas que Deus já revelou, é só orar, recebeu. Tem outras que estão no coração, a gente não sabe, mas a gente pode pôr sem medo diante dele, porque ele é um amigo. E no tempo certo, no tempo devido, no tempo que o bem vai de fato fazer bem, receberemos. Você pode dizer assim, mas pastor, que tem tudo isso a ver com a igreja que ama? Aí eu vou ler para você um pensamento do Richard Foster. Na oração, na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira. Desejamos as coisas que Ele deseja. Amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente, aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina. Então, irmão, irmã, qual é o pedido do seu coração? Que está aí dentro? Que tal orar agora? Aproveitar esse momento. Igreja reunida, Espírito Santo derramado. A Bíblia diz que quando a gente se reúne, Deus ordena a bênção. Que tal apresentar o seu pedido a Ele agora? Sabendo que Ele vai te ouvir como um amigo. E que não vai negar bem algum a você. E te dará no tempo certo. Louvado seja o nosso Senhor. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.